Irmãos amados, Salmo 23, Salmo de Davi. Nesta noite nós queremos falar a respeito de proteção e cuidado do Senhor, com base no Salmo 23. Proteção e cuidado do Senhor. Esse é o nosso tema que nós iremos abordar nesta noite. Exceto a oração do Pai Nosso, nenhuma outra passagem bíblica como o Salmo 23, o Salmo do Pastor, é tão querida, tão cara por todos. Aqui nós temos um salmo especial, um salmo que o nosso coração se fortalece, porque todos nós passamos por questões na vida, por adversidades, e esse salmo fala que nós temos proteção, que nós temos, mesmo em meio aos eventos mais difíceis da nossa própria existência. Então, Deus está conosco, e isso é maravilhoso. É um salmo para todos aqueles que elegeram o Senhor como seu pastor. Aqueles que são alimentados, cuidados, guiados e protegidos pelo Supremo Pastor. Então, esse salmo é para quem confia em Deus e deposita em Deus, de fato, a sua esperança. E todos nós que aqui estamos nesta noite, nós temos depositado nesses anos todos da nossa vida uma confiança irrestrita em Deus, vivemos para Deus, o amamos, queremos exercitar no dia a dia da nossa história realizações que agradem ao nosso Deus. Então, esse texto ele relata a experiência de alguém que, pelo seu relacionamento com Deus, desenvolve paz e contentamento. Duas questões muito importantes aqui, paz e contentamento, porque em meio a um turbilhão de acontecimentos é possível ter paz, não ter a paz que o mundo preconiza, mas ter uma paz, como diz a Bíblia, uma paz que excede a todo entendimento. Os problemas surgem, mas nós temos paz, e isso é importante. Nós não temos todas as coisas, ou todas as coisas não são exatamente como nós gostaríamos, mas ainda assim, nós nos contentamos com aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos concede. É motivo para nós de gratidão a Deus, de alegria em Deus, de felicidade por tudo aquilo que Deus faz. E logo no verso 1, o texto vai dizer: o Senhor é o meu pastor. E quando ele fala o Senhor é meu pastor, nós precisamos lembrar que para ele o Senhor é o seu protetor. Porque a ideia do pastor, ainda mais nessa metáfora da ovelha e pastor, é que justamente a ovelha carecia de proteção. Alguns animais, eles têm até hoje, lógico, a capacidade de se desenvolver com muita autonomia, com muita independência. Mas a ovelha não. A ovelha, ela tem uma série de limitações. E para a sobrevivência da ovelha, ela carece de um pastor, ela carece de proteção. Então, o texto vai nos apresentar o pastor, aquele que protege, aquele que guarda as suas ovelhas. E aí, a gente vai lembrar de uma expressão na língua do Antigo Testamento, que é Jeová Roi. Jeová Roi, que alguns falam Jeová Roi, mas Jeová Roi, ou seja, é aquele que é o pastor. Jeová Roi, o Senhor é o pastor, Jeová é o pastor. Ele faz, ele leva, refrigera, guia, ele, na verdade, prepara uma mesa, ele unge a cabeça com óleo, ele faz uma série de coisas, porque ele é o nosso pastor. E o texto nos fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não sentirei falta de qualquer coisa indispensável. O texto quer nos mostrar que Deus é capaz de nos proteger, de nos abençoar com tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Ele cuida, ele se interessa, ele se preocupa da mesma forma que o pastor de ovelhas o faz. Por isso o Senhor é meu pastor e nós temos a consciência de que nada nos falta. A ideia desse verso primeiro é que ele é
o Senhor é meu pastor, é justamente a ideia de que ele está te pastoreando, ele está me pastoreando, ou seja, nós contamos com o cuidado de Deus constantemente. Não é apenas por uma vez ou outra, mas é constante o cuidado de Deus, e isso é profundamente tranquilizador ao coração de cada um de nós. Em meio às necessidades da vida, Deus é o nosso supridor. É Ele quem não deixa que as coisas faltem, que a gente consiga resolver as nossas questões e que a gente tenha suprimento para a nossa vida. No Oriente, é necessário andar quilômetros até encontrar água e pastos adequados. Então, a tarefa do pastor não era uma tarefa muito simples. Em algumas ocasiões do ano, né, depois das chuvas, era fácil encontrar água e alimentação para o rebanho. Mas em outras épocas, não. O território é árido, um território pedregoso, um território difícil. E o pastor, ele precisaria, de maneira meticulosa, cuidadosa, amorosa, encontrar alimento para as ovelhas. Então, quando nós pensamos na geografia de Israel, isso nos leva a imaginar o desdobramento das ações desse bom pastor, desse pastor que cuida, que as e as protege. Então, é muito, muito fácil, não. E outra coisa importante de dizer para os irmãos, quando aparece aqui a expressão nada me faltará, isso nos leva àquela expressão também sobre o nome de Deus, um dos nomes de Deus lá no Antigo Testamento, Jeová Jiré, que aparece lá em Gênesis 22, 14. Né? Jeová Jiré, o Senhor proverá. Nós, como crentes, nós temos a certeza que Deus é aquele que provê as nossas necessidades. Talvez você já tenha vivido algum tempo na sua vida, algum momento, no qual você ficou pensando assim, meu Deus, como eu vou suprir as necessidades da minha família? Como eu vou enfrentar um período como esse tão complexo? Mas Deus, ele se mostrou como Jeová Jiré, aquele que protege, mas que também provê todas as nossas necessidades, assim como o pastor de ovelhas também age com as ovelhinhas. E nós temos aqui também 7 provisões do pastor para as suas ovelhas. E a primeira expressão que nos aparece, quando olhamos para o texto, aparece a expressão deitar-me faz em pastos verdejantes. E é importante dizer que a ovelha só deita após comer. Enquanto ela não come, ela se mantém em pé, né? Então ela precisa se alimentar, senão ela não deita. Então precisa ter alimento. E o pastor sabe disso. E ele vai atrás, e ele trabalha, ele conduz para que haja o suprimento e alimentação. Quando nós pensamos também no Supremo Pastor, que é o nosso Deus, ele faz assim. Quando nós pensamos também nos pastores de carne e osso como nós, o pastor tem um cuidado de levar o melhor alimento para as suas ovelhas. Ele não tem a intenção de levar nada inovador, mas ele tem o papel de levar o alimento que é encontrado na própria palavra de Deus, porque é essa palavra, é o conteúdo bíblico que vai alimentar e que vai alicerçar a vida dos seus irmãos, que são ovelhas de Cristo. E aí é importante dizer isso, porque vivemos são ouvidas por aí, mas as verdadeiras ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor, elas aprendem com ele, elas estão atentas àquele ensino e elas não se deixam levar por outras vozes que estão por aí. Então, o bom pastor, ele é aquele que vai atrás, que provê pastos macios, que procura o pasto novo, um pasto bom para as suas ovelhas. E aí, meus irmãos queridos e amados, outra coisa importante dizer é que cada necessidade é suprida, tanto alimento para a alma,
como também o alimento para o corpo. Quando nós temos a orientação espiritual, quando nós somos de Cristo, que é o nosso pastor, nós recebemos dele o ensino, aquele ensino que traz tranquilidade, que traz calma, sustentação, tanto para o nosso físico, como também para a nossa alma. Nós sabemos que estamos sendo cuidados por ele. Então, é importante dizer que esse papel era o papel do pastor, como também hoje é o papel que nós exercemos como pastores humanos, mas é importante que os irmãos entendam que a palavra de Deus é o nosso grande alimento e que ela está à nossa disposição. Nós podemos lê-la, nós podemos, nas horas mais difíceis, recorrer ao nosso Deus e falar: Senhor, o Senhor é o meu Jeová-Jiré, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é aquele que supre as minhas necessidades. Eu conto contigo, eu espero em ti, eu não vou me desesperar em meio às pressões da vida, em meio aos problemas que surgem, porque eu sei que eu tenho o Senhor comigo. E é o Senhor quem me dá força, é o Senhor que me dá sustento e coragem para eu ir avante na minha vida, para que eu possa crescer, para que eu possa sonhar. É no Senhor que eu quero fazer essas coisas. E na sequência nós lemos assim: guia-me, numa das versões, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E quando a gente pensa em guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, nós pensamos o seguinte: o caminho de Deus, o caminho pelo qual ele nos leva, não é um caminho tortuoso, não é um caminho de erros grosseiros, de pecados grosseiros, mas o caminho do Senhor é um caminho realmente que nos conduz por uma linha retilínea. Desculpe a redundância, mas ele nos leva por uma direção segura. O Senhor sabe o que está fazendo e o seu caminho é um caminho de justiça. São as veredas da justiça. E por que ele faz isso? Ele faz isso por amor do seu nome. Quando nós pensamos em seu nome, pense na sua pessoa, nos seus atributos, em quem Deus é. Ou seja, ele nos guia por um caminho, por uma senda da justiça, porque ele é justo, porque ele é correto, e ele quer que nós andemos também assim. Não quer que a gente se embarace pelo meio do caminho, que a gente encontre desvios, que a gente se fira por esses caminhos tortuosos, mas que nós caminhemos justamente por uma vereda que seja uma vereda da justiça. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que tem todo o cuidado conosco. E isso é importante que nós falemos. Eu pulei aqui, mas eu gostaria de voltar, não trabalhei bem, o versículo de número 2. Quando o texto fala que ele me faz repousar, veja comigo, em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Eu falei, mas eu queria bater muito nessa tecla. As pessoas estão cansadas. Muita gente se sentindo extenuada. E às vezes não é pelo excesso de trabalho. É um cansaço interior, é um esgotamento íntimo. E o nosso Deus é aquele que, na verdade, nos leva para junto das águas de descanso. Porque assim como nós, humanos, as ovelhas precisavam de tranquilidade para poder beber água. Então, as ovelhas, elas bebiam cerca de 9 litros de água, mas, ao mesmo tempo, elas eram capazes de permanecer por um longo período sem beber uma só gota de água. Então, veja que coisa interessante. Mas, no afã de suprir as suas ovelhas de água, era necessário que o pastor, por vezes, represasse um pouco um córrego para que a água ficasse mais tranquila naquela determinada região e assim a ovelha pudesse tomar água com tranquilidade. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela precisa dessa estabilidade, dessa segurança, dessa ausência de medo para que possa beber água de maneira tranquila, sem se sentir
amedrontada pela força da água. Então, uma água quieta, uma água tranquila, tranquilidade para o crente crescer, para o crente se desenvolver com base na palavra do Senhor. É isso que nós mais precisamos, é ouvir a palavra de Deus de forma mansa, tranquila e compreender que é assim que nós bebemos essa água, é assim que nós aprendemos mais de Deus para poder viver melhor. Então, é importante que nós falemos isso porque é fundamental. E aí, voltando ao versículo 3, ele fala de uma coisa muito importante: refrigera a minha alma. Então, quando a gente pensa nesse refrigério, é o refrigério que as pessoas também estão precisando em dias como os nossos. Elas estão precisando de uma renovação espiritual, estão de um frescor na vida, de um alívio, de um ânimo novo que somente o nosso Deus pode dar. As pessoas estão precisando de cura. Elas estão precisando de cura não somente para o físico, mas estão precisando de cura para a alma. E é Ele quem dá ânimo novo, é Ele que nos dá vigor para seguirmos viagem durante esse percurso da vida, durante esse caminhar nosso. Nós precisamos do vigor. E quem nos dá vigor é justamente o Senhor, porque Ele refrigera a nossa alma. Então, é importante a mente. Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Está lá em Êxodo 15, 26. Então, Jeová Rafá, o Senhor que te sara. E quando o Senhor adentra a nossa vida, Ele nos sara. E ainda depois de crentes, é Ele quem nos sara no caminhar, naquelas mágoas que às vezes penetram no nosso coração, às vezes alguma instabilidade emocional, alguma crise na família, algum problema de saúde, nós contamos com esse Jeová Rafá, o Senhor que nos cura, para que possamos continuar a nossa viagem de maneira mais tranquila, mais leve, e isso Deus faz na sua vida e Deus faz na minha vida também, principalmente no momento em que Cristo adentra o nosso coração. Eu marquei o dia 28/4 de 1985, ou seja, hoje, só que quantos anos depois? 30, quantos anos? Nem sei dizer quantos anos. 1985 e nós estamos em 2021. Eu estou esse tempo inteiro, meus irmãos, vivendo uma nova realidade espiritual. Eu tinha 20 anos de idade, então 36 anos, né? 36 anos servindo a Deus, vivendo o Evangelho, a alegria do Evangelho, e eu sei mais do que ninguém, é uma expressão, uma força de expressão, o quanto Deus refrigerou minha alma, o quanto Deus trouxe esperança, motivação para o futuro, encorajamento para enfrentar as dificuldades que estavam à minha frente. Eu não podia parar, eu tinha que acreditar. Então, o que Jesus Cristo fez na minha vida, o que o Evangelho fez, foi algo extremamente significativo. Então, uma caminhada longa, uma caminhada já de 36 anos. E quando eu abracei a fé em Cristo, eu não abracei a fé por um instante apenas, mas eu tinha uma convicção plena de que seria por toda a vida, que eu não teria volta, que eu iria continuar a servir a Deus. Então, o nosso Deus é esse Deus que faz coisas tão especiais na nossa vida, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos sara, é Ele quem cuida de cada um de nós. E quando a gente olha para o texto bíblico, né, nós já falamos aqui que Ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome, e quando a gente pensa em vereda da justiça, a gente pensa que o Senhor é a nossa justiça, né, ou seja, Jeová Tiskenu, né, então Ele é o Senhor e o Senhor da nossa justiça. É Ele, o Senhor é a nossa justiça. É Ele quem faz justiça a nós. Por vezes, somos mal compreendidos, por vezes, nós somos mal interpretados, por vezes, não conseguimos
chegar aonde as pessoas esperavam que nós chegássemos. Nós temos também nossas dificuldades, nossos fracassos até, mas ainda assim o Senhor é a nossa justiça. E quando eu penso que o Senhor é a nossa justiça, eu fico pensando que o nosso direito ele será tão claro como o sol ao meio-dia, como o sol naquele momento de calor mais intenso, de claridade maior no dia. Então, o nosso direito, ele será de fato reconhecido. E se você hoje tem alguma situação assim, na qual você espera que seu direito seja reconhecido, saiba que Deus é poderoso para fazer com que isso aconteça. Saiba que Deus é poderoso porque Ele te ama e Ele tem planos na sua vida para que o seu direito seja reconhecido de maneira muito clara, de maneira absoluta. Esse Deus é maravilhoso. E quando a gente olha para o texto ainda, o texto fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A ovelha padecia e padece de uma visão precária. A visão da ovelha não é uma visão boa, é limitadíssima. Então, por conta disso, ela precisa ouvir a voz do pastor e ela precisa da proximidade desse pastor. Compreendem? Então, é isso que acontece. E o texto nos fala, de uma maneira muito clara, que mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de escuridão, nos momentos de enfermidade, do temor, da apreensão, no momento crítico da existência humana, da nossa vida em particular, nós sabemos que o Senhor está conosco. É o que o texto nos fala, que não temos o que temer. E por que não temos o que temer? Porque Ele está conosco. Essa era a tranquilidade que a ovelha sentia, porque ela sabia que o seu pastor estava próximo, porque ouvia a sua voz. Da mesma forma, nós também estamos tranquilos, estamos guardados e protegidos, porque nós temos o nosso Deus. Ele é o nosso pastor. E mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele se faz presente, trazendo tranquilidade, como se estivesse dizendo para nós assim: eu te trouxe aqui, eu te trouxe até aqui, e vou continuar te conduzindo. Confia em mim. E ao ouvir essa voz de Deus, que fala para nós termos confiança, nós prosseguimos. Nós temos experiência com Ele, nós sabemos daquilo que Ele é capaz, do que Ele já fez, do que Ele faz no tempo presente na nossa vida. Então, por mais que os momentos sejam agudos, desafiadores, a palavra de Deus nos diz dessa forma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Supremo Pastor está conosco. E, humanamente falando, também é muito bom quando a gente sabe que tem um pastor, que a gente tem alguém que a gente pode conversar, pedir oração, abrir o coração, falar das nossas questões mais íntimas, dos nossos problemas, dos nossos sonhos, dos nossos planos, das nossas expectativas, das coisas boas que estão acontecendo conosco. Não só negue essas informações do seu pastor, nem do pastor supremo, agradecendo a ele pelas bênçãos, mas também não esconda do seu pastor terreno, aquele que lida com as suas dificuldades, com os seus problemas, mas que também quer ficar alegre e feliz com os seus momentos de alegria e de felicidade. Então, faça isso, porque será algo maravilhoso e eu tenho certeza que será benéfico para a sua espiritualidade também. E quando a gente olha para o texto nos fala assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. É o que a gente lê aqui. O teu bordão e o teu cajado nos consolam. Quando a gente pensa, o teu bordão e o teu cajado me consolam, a gente pensa da seguinte forma: havia o cajado do pastor, e esse cajado ele tinha dupla finalidade. A primeira finalidade qual era? A primeira finalidade era, na verdade, guiar as ovelhas. Quando alguma ovelha
se extraviasse, puxar para perto, para que ela não se ausentasse do rebanho, não se extraviasse. Então, é um cuidado, é a proteção pastoral, é a preocupação do pastor de trazer, guardar e proteger a ovelha. Ele traz para perto e, ao mesmo tempo, com a parte de baixo, caso algum animal aparecesse, ele poderia dispersar esse animal, ferir esse animal, ou até mesmo matar esse animal. E naquela região de Israel havia, na época, muitos animais que colocavam em risco o rebanho. E é interessante dizer que o redil onde as ovelhas ficavam, não havia uma porta, havia, de fato, um desenho de uma porta, mas não uma porta para fechar. Então, a história conta, a literatura conta, que o pastor se deitava, descansava justamente onde ficava a porta, para impedir que algum animal penetrasse no redil, né, no curral onde ficavam os animais, e assim protegendo a vida daqueles animais. Era assim que ele agia, e ficava ali deitado para dormir, para descansar. O cuidado com o seu rebanho. Ele estava à porta, assim como o nosso Deus também. O nosso Deus também age assim. Então, era o cuidado, a proteção. E depois de um dia, o pastor tinha o cuidado também de fazê-las passar pelo seu cajado para que ele pudesse contá-las. E não somente contá-las, mas ele sabia até mesmo o nome de cada uma de suas ovelhinhas. Eu digo para você, o Senhor Deus sabe o nome de cada um de vocês, de cada um de nós. E eu digo para você uma coisa, todo pastor que se interessa pelo seu rebanho, ele procura conhecer o nome, a história, ele procura participar da vida daqueles integrantes das famílias que às vezes nem crentes são, mas ele participa, ele ora, ele toma conhecimento, quando pode participa dos eventos que são importantes para aquela família, ainda que a pessoa não seja crente. Pela oportunidade que surge de pregar o evangelho, de aproximar-se de pessoas não crentes ainda, e por amor àquela ovelha que faz parte da sua igreja, que faz parte do rebanho confiado por Deus a ele. Hoje eu estava aqui mexendo nas minhas coisas e eu encontrei um vídeo da defesa de tese de uma pessoa querida que é filha de um irmão da igreja. E eu, em ato contínuo, mandei para esse irmão e mandei também para a filha dele, né? Porque eu sei que eu não fico importunando, ainda mais porque ela não é da igreja, mas eu falei, ela vai ficar feliz de receber essa mensagem com esse vídeo. E mandei o vídeo para ela. E escrevi um versículo bíblico, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E mandei para o irmão da igreja também o mesmo vídeo e a mesma mensagem de Lamentações 3:21. Em dias como os nossos, essas mensagens elas vêm sempre em boa hora. Parece que a gente teve alguma revelação, mas não é. É porque é necessário. Nós precisamos ouvir boas coisas. E o nosso coração, nessas horas, ele é tocado por Deus. E a gente fala, meu Deus, eu tenho que olhar para a vida com mais gratidão. Eu tenho que olhar para a vida com emoção, com paixão, com vibração, porque esse Deus tem feito coisas grandiosas na nossa história. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos ainda para esse texto, e o texto fala que tu estás comigo, né? Nos lembra Jeová Chamar, que é um outro nome. Também no Antigo Testamento, Ezequiel 48:35, o Senhor está ali. Ou seja, o Senhor se faz presente. O Senhor está na nossa história. O Senhor está comigo. E, meus irmãos, quando as dificuldades vêm grandes, nós precisamos ter essa fé, essa confiança de que Deus está comigo e que Deus está contigo também. Imagine você defender uma tese. Como é que você deve mexer com as emoções da pessoa? Imagine você ter que falar em público. Como é difícil, né? Tudo isso que a gente enfrenta, os desafios de, por exemplo, quem é advogado, temos alguns aqui, fazer uma audiência, uma sustentação oral, momentos que nós ficamos tensos,
mas Deus está conosco a nos fortalecer e a nos conceder vitória. Isso é maravilhoso que a gente pense. Bom, e aí, versículo de número 5, o texto diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui parece que muda um pouco, né? Aqui tem a ideia de um anfitrião. Então a coisa parece que muda um pouco de figura. Agora o cenário é um cenário, para alguns, de uma mesa, de um banquete. Para outros, não. Essa mesa pode ser até mesmo uma toalha estendida, né? E os alimentos ali, e um grupo de pessoas comendo. Mas o que é importante dizer aqui para nós é que o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E aí me vem um outro nome de Deus usado no Antigo Testamento, né, do mesmo Deus, mas que numa outra situação que nós encontramos em Êxodo 7:15, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu estandarte. É em nome dele que eu ando, que eu me guio, que eu vou. É em nome dele. Ele é a minha bandeira. Eu preciso confiar nele, mesmo nos momentos mais agudos, nos momentos mais emblemáticos e desafiadores. Então, o Senhor, ele é o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E unges-me a cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo, a ideia aqui é uma ideia de proteção para o animal, né? Para a ovelha, para que nenhum inseto, que nada penetre ali no animal, então que isso seja como algo a repulsar qualquer bicho, qualquer inseto, qualquer coisa que venha sobre ele. E, ao mesmo tempo, o óleo tem aqui um símbolo de purificação, de santidade e de alegria. A simbologia é grande, mas quando nós pensamos em unges minha cabeça com óleo, nós lembramos de um outro nome também, Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. Unges a cabeça, porque a cabeça é onde passam ideias, às vezes, equivocadas, onde vem o desânimo, onde vem o desejo, às vezes, de tirar a própria vida, onde vem as coisas mais estranhas do mundo, é na cabeça, é ali que surge. É ali que a gente, no momento de aflição, fala, eu estou sem saída, eu não consigo vislumbrar uma solução. Então, unges minha cabeça com óleo. Fala de uma mente limpa, fala de santificação. Então, o nosso Deus tem um poder de fazer isso na minha vida e na sua vida também. Quando a gente pensa que esse cálice transborda, a gente lembra também lá do Salmo 33, né? Então, ó, quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então, meus irmãos, quando a gente olha para esse verso também, a gente pensa nessa provisão abundante, nessa gratidão que deve haver em nós por essa bondade, por essa generosidade da parte de Deus. E aí a gente fica pensando no finalzinho do texto, quando o texto diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Né? Então, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus estarão sobre nós, não por um merecimento nosso, mas por um favor de Deus. É importante dizer, como repetindo as palavras de Thomas Watson, Deus deve merecer nossa confiança quando sua providência parece correr em sentido contrário às suas promessas. Eu vou repetir. Deus deve merecer nossa confiança quando sua providência parece correr em sentido contrário às suas promessas. Mas por nós conhecermos a Deus, pelas experiências que nós temos com Ele, nós precisamos continuar confiando, porque Ele é bondoso. Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de misericórdia. Eu estou confiante nessa bondade de Deus, nessa misericórdia dele para comigo e para contigo também. E o texto fala:
certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse habitarei na casa do Senhor para todo sempre, aqui tem dupla possibilidade. Vou explicar para você por quê. Por um lado, o texto pode estar falando de uma pessoa que exerce um papel estritamente religioso naquela cultura e naquela época. Alguém que podia viver integralmente no templo, né? Então, é uma ideia. Mas existe uma outra versão que diz da seguinte forma: voltarei à casa do Senhor sempre. Ou seja, durante toda a vida, voltar à casa do Senhor, ao templo em Israel, né? É o contexto aqui do Salmo, voltar várias vezes ao templo, porque era algo que o judeu fazia. Então, estava no coração do judeu visitar o templo e ir ao templo. Então, essa dupla possibilidade nós encontramos aqui. Mas eu diria para você que, acima de qualquer coisa, hoje, a presença de Deus, ela está, mais do que num lugar ou outro, ela está também em nós. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, que veio habitar em nós. E nós temos hoje a certeza de que essa presença de Deus em nós, ela é permanente. Ele veio e veio para ficar. Ele está conosco. E isso é mais uma segurança que eu tenho e que você também tem. O Salmo 23 apresenta o pastor como protetor, como cuidador, como supridor das nossas necessidades. Mas o bom pastor, Jesus, no Novo Testamento, vai além. Ele está disposto a dar a vida pelas suas ovelhas, é o que nós lemos em João 10, 11. Então, nós temos a certeza, a convicção plena de que o nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que ama, é um Deus que protege a cada um de nós. E é assim que nós vamos viver, é assim que nós vamos passar, porque ele foi se revelando na história, em diversas situações, mas sempre cuidando e protegendo o seu povo. Eu quero orar por você nesta hora, quero pedir a Deus pela sua vida. Ele é o Jeová Roi, ele é o Roi, ele é o bom pastor, ele é o meu pastor, ele é esse Deus que faz isso, que cuida de nós, que provê, e nós podemos confiar nele. Então, ele é proteção para mim e para você. O pastor como protetor. Ele também é o Jeová Jiré, aquele que provê. Ele não deixa faltar nada, nós sabemos disso, temos essa experiência. Os momentos podem ser agudos e difíceis, mas ele sempre nos protege. Ele é o Jeová Shalom, aquele que nos leva às águas de descanso, porque como ovelhas, nós precisamos beber a água, nos dessedentar, mas em águas quietas, em águas tranquilas. É assim que a ovelha bebe e se alimenta também, para depois descansar. Então, esse Deus é maravilhoso. Ele que refrigera a nossa alma para que a gente possa enfrentar o deserto da vida, enfrentar as pressões que estão diante de nós. Ele também é a nossa justiça também. Ele é aquele que faz com que o nosso direito ele venha sobressair como o sol ao meio-dia, no momento de calor mais intenso. Eu tenho algumas coisas na minha vida, eu tenho algumas áreas que eu estou pedindo a Deus que o meu direito fique muito claro. Preciso que Deus atue nessa área para que fique patente o meu direito e eu possa gozar dos benefícios do meu direito. Talvez você também tenha alguma situação assim e eu quero orar por você.